É isso mesmo, amados, que maravilha. Mais um ano se tem passado e aqui estamos nós, pela graça do Senhor. Amém? Todos nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Temos perfeita consciência que não fomos nós que conseguimos chegar aqui. Foi Ele, na sua imensa graça e providência, que Ele nos tem sustentado, nos tem suportado, nos tem perdoado, amém? E nos tem auxiliado a nós fazermos esta caminhada impossível ao homem. Só se torna possível porque Deus é connosco. Louvado seja o seu nome. Que maravilha. Muito bom, meus amados. Vamos voltar a ler o Salmo 16, está bem? E nós, a semana passada, tratámos mais ou menos até o versículo 4. Hoje iremos adiante, está bem? Simplesmente depois faremos o breve resumo. Breve, digo eu, está bem? Comigo a palavra breve tem sempre outro significado que vocês conhecem, mas vou tentar ser mesmo isso. Está bom? Vamos ler então, meus amados, com toda a alegria e reverência que esta palavra nos exige. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão de ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém, meus amados. Amém. Vamos orar. Oremos, meus queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso bem maior. Reconhecemos que fora de Ti não há segurança, nem sequer vida. Guarda-nos em Tua presença e livra-nos de toda a falsa confiança que nós ainda poderemos ter. Ensina-nos a receber com gratidão a porção que nos deste, a confiar na Tua providência e a descansar de uma forma absoluta na Tua soberania. Que esta noite, ao estudarmos este salmo, a Tua palavra instrua o nosso coração, como sempre tem feito. Que ela possa afirmar a nossa fé, para que confessemos com verdade: o Senhor é a nossa herança. Oramos no nome do Senhor Jesus e todos podemos dizer amém. Fiquem sentados, meus amados. Só para lembrar, dos versículos 1 a 4, nós percebemos um coração que está firme em Deus, Deus como refúgio. O salmista diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O salmo começa com uma oração simples, mas profunda. Davi não pede explicações, nem sequer garantias palpáveis ou visíveis. Ele pede proteção, porque ele já tinha feito uma escolha. Ele já tinha decidido o quê? Refugiar-se em Deus. Amém, meus amados? Nós vimos que refúgio não é apenas socorro em tempos difíceis. Nós vimos que é o lugar onde a nossa alma habita. Amém? Antes de pedir livramento, Davi confessa
confiança, ele ensina-nos que a fé não começa, ou a fé não é controle de circunstâncias, é uma entrega completa a Deus. Amém? Ter fé não é nós conseguimos controlar as circunstâncias, é nós nos entregarmos de uma forma completa. No versículo 2, ele fala-nos de Deus como o seu bem, como o nosso bem supremo. Ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Aqui Davi faz uma confissão que eu acho fundamental, que deve ser base e fundamento para a nossa vida, como nós vimos. Ele declara que Deus é o seu bem maior. Isso não significa que Davi não tinha outras bênçãos, nem que nós não temos outras bênçãos, mas que nenhuma delas jamais poderá ocupar o lugar de Deus, não é? Tudo o que é bom na vida só é realmente bom quando não tenta substituir ou roubar o lugar de Deus na nossa vida. Irmãos, entendem? Foi isso que nós vimos um pouco, tá bom? Nós não podemos dizer que uma coisa é boa para nós se isso quer tomar ou substituir o lugar de Deus na nossa vida. A fé bíblica, a fé reformada, não começa com Deus faz-me feliz, embora Ele faça, mas com Deus é o meu maior bem. Amém, meus amados? Vimos também o povo de Deus no versículo 3 como uma companhia santa. O versículo 3 diz: quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis. Eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Uma fé verdadeira, bíblica, ela nunca é uma fé isolada, nunca é uma fé do indivíduo. Amém? Quem ama a Deus aprende a amar o povo de Deus. Amém? Talvez nós não... Será que dá para percebermos isso? Amar aprende-se. Ou não? Alguns não queremos aprender. Às vezes, nós temos tempos na nossa vida que não queremos aprender. Davi encontra a sua alegria e o seu prazer não nos poderosos deste mundo, nós vimos, não é? Mas nos santos, nos fiéis, nos que pertencem ao Senhor. Isto nos fala muito acerca de comunhão cristã. Amém? Não é um detalhe da nossa vida de fé, não é, meus amados? É uma expressão dela. Os irmãos entendem? Apanharam? Amém? A nossa comunhão cristã, a nossa caminhada como igreja, não é um detalhe. Não. É uma expressão que nós temos essa fé bíblica. Amém? João diz, lembram-se, quem não ama seu irmão permanece nas trevas ainda. Não é? Vocês entendem? Então não é um detalhe na nossa vida cristã. Bom, ok, eu sou cristão e também não é um detalhe. É uma expressão da nossa fé bíblica, do nosso novo nascimento. É uma expressão de que, de facto, o Senhor transformou o nosso coração. Senão nós não seríamos assim. Quem tem prazer em Deus aprende a ter prazer naqueles que caminham com Deus. Amém? Esse é algo que acontece. Algo que nós não conseguimos produzir, é algo que acontece em nós por obra do Espírito de Deus e pelo facto de sermos habitados pelo Espírito de Deus. Renunciamos, versículo 4, os ídolos. Muitas são as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Davi aqui mostra-nos que nós trocarmos Deus por qualquer outra coisa, outro Deus ou outro ídolo, não é? Resulta sempre em dor, não em alegria. Parece que é alegria, parece que é melhor, não é? Essa é a tentação, não é? Esse é o engano, essa é a ilusão, não é? Mas sempre vai resultar. O resultado final, e o final não precisa ser lá no fim, é bem próximo do nosso início, ou não é verdade? Quando nós trocamos Deus, não é? É só o segundo a seguir que nós já começamos a sofrer. É ou não é verdade? Se calhar é só o segundo a seguir, já foi. Já começa o sofrimento. Amém? Os ídolos prometem muito, mas entregam pouco ou nada e cobram muito caro. Lembram-se disso? Nós falámos sobre isso.
Por isso, Davi vai afirmar que não participará nem do culto, nem da celebração de falsos deuses. A fidelidade a Deus envolve essa separação. É por isso que nós somos santos, não é? Nós somos o povo separado. Amém? Não basta nós dizermos, eu creio. É preciso nós confessarmos e a nossa vida testemunhar isso, que eu não troco Deus por nada. Amém? Amém? Amém, meus amados? Não é? Não basta nós confessarmos, eu creio em Deus. Tiago diz isso, falámos isso no domingo e falamos isso tantas vezes, não é? Crer, sim, ok, crer, muita gente diz que crê. Mas nós vemos muitas pessoas, infelizmente, não é? E nós não somos melhores por causa disso. Nós também já trocámos, irmãos. Nós também já fizemos isso. Quando eu digo isto, não entendam que eu estou a fazer isto porque eu me entendo superior ou porque eu acho que nós somos uma igreja superior. Não é nada disso. É graça e favor de Deus. Amém? É obra da sua palavra, da sua presença, do seu Espírito em nós. Amém? Amém? É o trabalho de Deus na nossa vida, santificando-nos dia após dia, que nos fez chegar até aqui. E não faz de nós aquela coisa, pois não? Porque a gente ainda... Oh, irmãos, quanto mais a gente o conhece... Bom, quanto mais a gente o conhece, mais nos conhecemos. Quanto mais lemos as Escrituras e estudamos, mais as Escrituras nos leem e nos mostram o que nós somos, não é? E a gente não vai ficando mais inchados, vamos ficando mais humildes. Amém? E isso é bom, isso não faz mal a nós. Isso faz-nos muito bem. Amém? Nestes primeiros 4 versículos, Davi ensina-nos 4 verdades básicas. Deus é o nosso refúgio, é o nosso maior bem. O povo de Deus é a nossa alegria e que os ídolos sempre produzem dor. Muito bem. Vamos ver agora dos versículos 5 em diante e vamos ler os versículos 5 e 6. Que nos diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Deus não é parte da herança. O Senhor é a nossa herança. Amados, a palavra de Deus não nos ensina apenas a crer ou no que crer, mas também nos ensina a pensarmos corretamente diante de Deus. Amém? Não é só uma crença, não é? Acreditamos em Deus, não. A palavra de Deus ensina-nos. Isso não percebes que isso tem acontecido contigo? Eu estava a falar com alguém e eu estava a dizer que o facto de do Senhor nos ter trazido para a fé reformada é quase como se fosse um novo nascimento novamente, não é? É que tanta coisa mudou na nossa vida, irmãos, tanta coisa mudou. Ao lembrarmos mais um ano que passou, que diferença, meus amados, que diferença nós fazemos como igreja. Que diferença eu faço como vosso pastor. Vocês notam essa diferença ou não? Eu estou o mesmo de dezembro passado? Não, não. Tu também não estás, irmão. Isso é muito bom. Isso deixa-nos muito alegres. Uns com os outros e principalmente com o Senhor, vendo a obra que o Senhor tem feito conosco. A palavra de Deus não nos leva apenas a crer. Leva, claro que sim. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra, sim. Mas ela não nos leva só a crer. Ela leva-nos a pensar de uma forma correta. Amém? Diante de Deus. Este salmo ajuda-nos a responder a uma pergunta essencial da nossa vida cristã. O que é mais precioso na nossa vida? Davi responde com simplicidade, mas não com pouca profundidade. Ele diz, o Senhor é a minha herança. Guarda isto no teu coração. Gostava que vocês guardassem isso. Disse ao Senhor, Senhor, ajuda-me a guardar isto no meu coração. Quem tem o Senhor tem o maior bem. O bem supremo, o bem acima de tudo. O que significa dizer que o Senhor é a nossa herança? Ou o Senhor é a porção da minha herança? Na Bíblia, irmãos, a herança é aquilo que alguém recebe.
e que vai definir o quê? A sua segurança, a sua estabilidade na vida. Davi ensina que a verdadeira segurança do crente não está nas coisas, mas em Deus. Deus não é apenas quem nos dá bênçãos. Deus é a maior bênção. É que nós não temos só bênçãos. Nós temos o quê? O abençoador. E o abençoador é muito melhor do que todas as bênçãos. Amém? É bom bênçãos. Quem é que não gosta de bênçãos? Então não é preciso nascer de novo para gostar de bênçãos, não é? Toda a gente gosta. Há gente que corre atrás das bênçãos. Mas não temos só bênçãos. Irmãos, percebem? Nós temos o abençoador. Deus é a nossa maior bênção. Ensina isso aos teus filhos. Lembra-lhes disso no dia a dia, na tua vida, na tua postura, na tua forma de pensar, de agir, de reagir, na tua casa. Que eles vejam isso. Que as nossas casas possam refletir isso, que as nossas famílias, que os nossos lares, meus amados, possam refletir isso. Amém, meus amados? Que os nossos familiares, irmãos, que eles vejam que Deus é a nossa maior bênção. Amém? Nós não devemos testemunhar que nunca adoecemos, que nunca nos falta nada, que o frigorífico está sempre cheio. Não é isso. Não é isso que diz. Isso não é o melhor. Isso não é o melhor. Se queres ter muito dinheiro, trabalha muito e vais ter. Percebes? Estás a entender? Há gente que corre atrás. E a gente consegue. Eles dizem, vai, não é? Se tu acreditar, eles fazem, eles acreditam, eles vão para aí fora e eles têm muita coisa. Mas não é isso, não é disso que estamos a falar. E que os nossos lares, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos possam ver isso em nós. O que é que os nossos filhos veem? Que nós corremos atrás do dinheiro? Que o dinheiro, às vezes nós podemos dizer com a boca que Deus é o nosso maior bem, mas o que a gente demonstra é que ao trabalho a gente nunca falta para com Deus. E nós estamos a dizer o quê? Que o trabalho, também não estou a dizer que precisas faltar ao trabalho, ou ser irresponsável, isso é outra coisa. Mas entendem? Porque às vezes também, não é? Mas que isso possa ser refletido, que eles vejam isso na nossa casa, nas nossas casas, na igreja. Que eles possam ver na nossa vida e que quem está junto de nós, quem lida connosco, quem nos conhece, possa ver que ter Deus para nós é melhor do que qualquer outra coisa. Amém, meus amados? Imaginem, alguém conhece-nos e isso fica... talvez a gente não consegue, mas isso fica claro. Diz, não, para esta, ter Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Eu posso lhe apresentar isto, posso lhe apresentar aquilo, posso isto, posso aquilo. Ter Deus, então não isto. Porque eu quero agradar a Deus. Então, mas não, Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus. Amém, meus amados? Amém? Esse é o significado de dizer que o Senhor é a herança. É a porção da minha herança. Amém, meus amados? Ele é que define. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa estabilidade. Amém? Podemos perder emprego, podemos perder recursos, podemos perder saúde, podemos perder casa, podemos perder família, podemos perder tudo. Não podemos nunca perder é Deus, porque Ele é a segurança, Ele é a estabilidade, Ele é a sustentação da nossa vida. Amém? É isso que Davi está a dizer. Uau, que fantástico. Amém? Amém? Não é? E nós sabemos por o que Davi passou. Mas também sabemos por o que nós passamos. Amém, meus amados? Amém? É tão bom. É isso que a palavra de Deus faz em nós. A palavra não nos leva só a crer. Leva-nos a pensar corretamente diante de Deus. E pensar corretamente é isso. Pensar de uma forma correta é isso. Deus é o nosso sustentador. É tudo o que nós precisamos. Ter Deus é melhor do que ter qualquer outra coisa. Nada
vai competir com Deus? Não é? Tenta ou não tenta? Não há tanta coisa na nossa vida que tenta competir com Deus. Sabe uma coisa que tenta competir com Deus? Sabes assim rápido, assim, bom. E Domingos, lembrei-me disso agora. É esta mesmo. Qual é que tu lembraste agora? Eu, exatamente. É exatamente. É isso mesmo, é eu. É por isso que o Senhor disse, nega-te. Espeta-lhe mais uns pregos que ele quer sair da cruz à força toda. Amém? Porque às vezes o nosso eu é que quer dizer que sustenta. Se não for como eu penso, se não for como eu quero, se não for da minha... O nosso eu é... Pois temos muitas outras coisas, mas o nosso eu é... Eu não sei se tu te olhas ao espelho todos os dias. Olhas, não olhas? Lembra-te que aquele artista, ou aquela está ali naquele espelho que tu vês de manhã, se tu conheces as Escrituras e se tu pensas corretamente diante de Deus, é o teu pior inimigo. Não é aquele que te chateia, não é aquele que tenta te atrapalhar. O teu pior inimigo é aquele menino ou aquela menina que tu olhas de manhã, não é? Percebes? Ali. Esse é o teu pior. Não vais na conversa dele. Ele quer ser o teu Deus. Ele tenta competir. Não é? A gente acaba, hoje a gente... Não, e era tão bom, não é? Mas ele levanta-se todos os dias da mesma maneira. Como é que é possível? Como é que é possível? Não é? Tem 365 dias, 366, não é? Há um ano. Até podia, o ano que há mais um dia, nesse dia, não faz. É todos os dias mesmo. Que coisa. É mesmo. Leva isso a sério. Amém? E o meu cálice. O que é o cálice que Deus nos dá, meus amados? O cálice que Davi se refere aqui é o que Deus permite que a gente experimente na vida. Percebes? Eu vou repetir. O cálice, quando diz aqui, o Senhor é a porção da minha herança e o meu, o cálice é aquilo que o Senhor permite que tu experimentes na vida. Isto inclui o quê? Alegrias e dificuldades e angústias. Não é? Dá só um bocadinho à frente, só mais um salmo. Quase que nem valia a pena. Quase que nem valia a pena nós abrirmos, mas acho que quase todos nós, ou a maior parte de nós, sabemos de cor. É só o 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas há vale também. É? Há vale também. Há vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Cálice é as coisas boas e as coisas que no final nós vamos perceber que afinal de contas até foram boas. Porque nós sabemos que Paulo já disse, sabemos. Quer dizer, a gente sabe o versículo, às vezes a vida é que nos lembra o versículo mesmo a sério, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto, não é? Porque Ele quer nos como Jesus. Como é que? É isso, meus amados. Davi ensina-nos esta verdade
é essencial, deve fazer parte da essência da nossa vida, irmãos. Nada chega, ouviste com ouvidos de ouvir, no nome do Senhor. Nada chega à tua vida, nada chega à nossa vida sem passar pelas mãos do Senhor. Seja ele bom ou mau. Deus não está distraído. Por isso, nós como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, a sério, nós devemos dizer, mesmo quando as coisas são difíceis, sabe uma coisa que nós devemos dizer? Sabe, mesmo quando a gente às vezes aquilo está tão difícil, e todos nós sabemos, irmãos, às vezes é difícil. Mas há uma coisa que deve existir no nosso ser, é que se tudo passa pela mão de Deus antes de chegar até nós, Deus sabe o que faz. Tu não achas, não? Tu não achas que Deus sabe o que faz? Sabe ou não sabe? Deus sabe o que faz, irmão. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ele é a nossa herança. Amém? Ele é o que sustenta, Ele é o nosso bem maior, Ele é tudo isso, mas também é o nosso cálice. Deus é bom. Não está a ser agradável? Deus é bom. É ou não é? Não vale a pena pregar outra vez sobre crianças e como nós educamos crianças. Às vezes, quem gostava quando era pequeno, temos alguns pequenos, eles agora estão distraídos, não ouvem. Quem gostava quando era mais novo de levar assim umas belas? Gostava? Era mesmo, eu ficava mesmo contente. Minha mãe pegava ali na mangueira e tumba, não é? Aí é que eu ficava, aquilo era um dia para mim, ou um momento, aí é que eu ficava. Era, não. Mas quando um dia vocês estiverem, os mais novos, quando um dia vocês estiverem, eu já tenho 52 ou 3, né? Não. 55, 5.5, a última geração. Não é, manos? Eu digo, fez-me falta. Vocês entendem, manos? Nós, no momento, Hebreus fala disso, porque a Bíblia não pode, a Bíblia é a verdade, meus amados. Isto é a palavra da verdade, esta é a verdade. É claro, quando nós estamos a ser tratados, disciplinados, ninguém acha que a disciplina é agradável. Não. Mas Deus não diz que tem que ser agradável, diz que está comprometido. Deus é bom, Deus sabe o que faz. Lembra isto, retém isto, guarda isto. Pede ao Senhor, Senhor, ajuda-me a guardar isto. Não só na minha mente, mas a guardar isto no meu coração. Que o meu coração seja formado disto. Senhor, eu saber que tu sabes o que fazes. Senhor, mas é isto, é aquilo. E tu... Deus... Mano, há muitas vezes, mais que o que devia, nós não sabemos o que fazemos. Mas Deus não é como nós. Deus sempre sabe o que faz. E Deus é bom. Ou não? Ou não? Às vezes, o mar levanta-se tão alto, o vento sopra tão forte, as ondas são tão altas, que às vezes nós somos como os discípulos, não somos diferentes. Senhor, não te importas que pereçamos? Mas como é que vais perecer se Deus mandou passar para o outro lado? Vais perecer como? Como? Passemos para a outra banda. Foi Deus que disse. Foi a segunda pessoa da Trindade. Como não passar? Passa. Pois, mas a gente... Não é? Jesus teve que puxar assim um bocadinho as orelhas, como Ele faz connosco. Ou não faz? Oh, geração incrédula e homens de pequena fé. Vais perecer. Como é que nós vamos perecer nas mãos daquele que morreu por nós? Alguma vez nós vamos perecer, não? Às vezes parece. Paulo diz que ele foi tão apertado, tão apertado, tão apertado, que até chegaram aqui a desesperar, a deixar de crer na própria. Eles achavam que iam morrer. Não é? Às vezes o aperto é tanto, mas Deus sabe. Será que tu podes dizer, às coisas nós somos, será que tu podes dizer, Deus sabe o que faz? Não esqueças essa frase, não? Deus sabe o que faz. Lembra isso. Lembra isso. Lembra isso. Leva isto deste ano 2025 para 2026. Deus sabe o que faz. E Deus é bom. E Deus cuida de ti. Deus cuida de mim.
É o cuidado de Deus. É o cuidado dele. A fé não nos livra de todos os problemas, de todas as angústias, de todos os sofrimentos. Não. Sabe do que é que a fé verdadeira, uma fé saudável, uma fé genuína, uma fé limpa, uma fé pura, nos livra do desespero. Nunca se deram a pensar, acho que aqui há tempos até foi acho que foi com a amiga, estávamos a falar sobre qualquer coisa, estava a dizer, imagina o que é pessoas que não têm a fé que nós temos passarem por estes problemas que nós passamos. Nunca pararam para pensar nisso? Às vezes fico a pensar, como é que estas pessoas aguentam? Manos, porque nós temos o Senhor. É isto, é aquilo, é o outro, e nós temos, diz, como é que este pessoal aguenta? Não é? Manos, eu às vezes fico mesmo naquela. Digo, então se eles aguentam, eu vou ficar desesperado. Não vou, de maneira nenhuma. O que é isso? Não posso. Porque Deus sabe o que faz. Porque Deus é bom. E porque eu sei que Deus cuida de mim. E porque eu sei que Deus cuida de ti. Amém, meus amados? Amém. Imaginem, meus amados. Imaginem eu como vosso pastor. Um com este problema, outro com este outro problema, outro com outro problema. Eu dava em doido. Sabe o que é que me deixa descansado? Eu sei que Deus cuida de cada um de vocês. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus sabe o que faz. Amém? Como é que vamos fazer? Como é que eu vou fazer? É só não atrapalhar o que Deus faz. E a melhor maneira que eu tenho para não atrapalhar o que Deus faz é falar o que Deus diz. É ensinar o que Deus diz. Não mexer em nada. Deixa estar. Domingos, isso resolve? Não sei. Eu sei que isto é o que é preciso fazer. Se resolve, ele sabe ou não. Se calhar às vezes não é para resolver. Se às vezes não é para acabar com o problema. Não é para acabar com a situação. A gente quer acabar com a situação e diz não, ainda é muito cedo. Acabar com isto agora? Não, não. Então ainda agora comecei o trabalho. Já queres... Não é? Vocês percebem aquele empregado que nem uma boca para o pessoal. Já estás a rigafa, não é? Não estás lembrado. Não é? Mas vocês entendem. Não é? Então, quer dizer, a gente quer que o trabalho acabe logo quem entra às 8h15. Não, ainda está no início. Como é? E às vezes Deus está a fazer o trabalho em nós e a gente está a querer que acabe. Eu disse, amigo, tu não estás a perceber bem a coisa. Só agora estou a começar. Só agora está a começar. Tu queres que acabe já o trabalho? Quer dizer, começar agora e já está pronto? Não. Né? Às vezes aquilo vai e depois arranca um bocadinho. E arranca um bocadinho e a gente, passado 2 dias, vai lá buscar outra vez. E diz, vai. Não acaba já. Mas não desesperes. Deus sabe o que faz, Deus é bom e Deus está comprometido em cuidar de ti e fazer de ti a imagem. Não é? Não é? Às vezes com os nossos filhos, aconteceu isto, aconteceu aquilo, ouvimos isto, contaram-nos aquilo. E a gente diz, calma, não é preciso desesperar. Não é? A fé não nos livra das situações. A fé livra-nos do desespero. Não desesperamos, calma. Não é? Às vezes algum pessoal, e porque eu sou mesmo bom, sou um pastor, uau, fantástico. Algum pessoal, não é? Quando entra lá no escritório vai desesperado. E depois eu tenho uma fórmula mágica, porque eu sou bué bom. Não é? Que quando o pessoal sai, até a cara muda, até a cor da cara, os olhos, tudo muda. É tão bom vir aqui falar contigo, depois a gente sai. Bom, alguns saem. Bom, não é esse o contexto do Salmo, vamos nos manter. Não é? Uau, é tão bom ter vindo falar. Porquê é que eu não venho falar contigo mais cedo? E eu, é sempre isso que me dizes. Mas é isso, não desesperamos. Porquê é que não desesperamos, irmãos? Porquê é que não desistimos? Porquê é que não abandonamos? Porquê é que não viramos as costas? Porquê? Porque Deus sabe o que faz.
Porque Deus não deixa que venha a ti algo que tu não possas suportar, que não haja um escape. Amém? Porque Deus é bom. E porque Deus está comprometidíssimo em cuidar de ti. Não te quer mimar. Quer fazer de ti um filho, nem mais direitas, conforme o primogênito. Amém? Amém, meus amados? Tu sustentas a minha sorte. O que é que significa Deus sustentar a nossa sorte? A Bíblia nunca nos ensina que a vida é governada pelo acaso, por coincidências. O que a Bíblia nos ensina é que Deus está no trono e do trono Ele governa todas as coisas. O nosso futuro não está solto por aí. Bom, sabemos lá nós o que é que... Bom, nós podemos não saber, mas Deus sabe. É só seguires a Deus e deixares-te guiar por Deus, porque Deus sabe. Deus sabe. Amém? O amanhã nunca está fora do controle. Pode estar fora do nosso controle. Nós nem sequer sabemos se chegamos amanhã. Mas isso não está fora do controle de Deus. A nossa vida está segura, meus amados. Nas mãos de Deus. Amém? Mesmo quando nós não entendemos, pelo facto de tu não entenderes, de eu não entender, isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Consegues agarrar isso? Amém? Mas se não entendo. Tu nunca disseste, eu não entendo. E não entendo, eu já não... Talvez tu também já vais indo por aí, não é? Eu não entendo, eu não sei porque é que isto me aconteceu, achando que eu não merecia. Não é isso, não é isso. Eu não entendo mesmo. Eu não entendo porque é que há problemas todos os dias, eu não entendo porque é que há situações todos os dias, eu não entendo porque às vezes são situações graves, eu não entendo. Mas o facto de eu não entender não quer dizer que Deus não está no controle. E isso deixa-me... Ou não? Não te deixa? Não quer dizer que eu entenda. Amém? Amém? Eu estou há 20 e quase 8 anos. Não, sim, 27, 29 já. 29 anos. Casado com a irmã Milu. Eu ainda hoje não a entendo. Há coisas que eu não entendo. Tu entendes? Tu entendes todo? Tu entendes, Sara? Entendes? Vá lá, bora lá, diz lá a verdade. Não entendo. A gente faz assim, não está bem. Faz assado, ainda não... Não entendo. Mulher é uma coisa que não se entende. Só dá para estar seguro porque é a minha mulher. Não é? Não é? Vais tentar entender. Não se entende. Às vezes nós não entendemos, mas isso não quer dizer que Deus não está no controle. Nós estamos seguros, Deus está no controle. Amém? Nós somos um bocadinho assim, né? A gente quer entender tudo, não quer? Tu também és assim, não? Hã? Porquê? 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 Isso faz parte da adolescência. Da meninice ali para dentro. Quantos pais dizem assim, olha, o meu filho agora, ou a minha filha agora, está na idade dos porquês. É como eu como pastor às vezes para vocês. Este também está na idade dos porquês. É mais ou menos isso. Agora veja Deus. Nós temos o nosso tempo dos porquês. E porquê, e porquê, e porquê, e porquê, e porquê, e porquê. E se tu queres saber o porquê, há porquês que nós só vamos saber se Deus entender na eternidade dizer-nos porquê. Porquê é que isto? Porquê é que não sei o quê? Porquê é que não sei o quê? Tu não tens muitos porquês? Hã?
Só que já não ligamos aos porquês. Porque há aquela altura que a gente é tudo porquê, porque a gente não é? Estamos a descobrir e é porquê. Há uma altura que nós já confiamos. Porquê? Não é? É ou não é? Porquê é que os outros saem à noite? Porquê é que eu... Chega a uma altura... Não é? A gente já percebeu, não é? Porquê? Alguns percebem já tarde. Eu percebi já tarde. Muito tarde. Bom, e agora vou perguntar, e porquê é que eu percebi tão tarde? Mas não vale a pena perguntar porquê. Não é? Mesmo quando não entendemos, nós podemos confiar. Porque Ele é de confiança, meus amados. Porque Ele é de confiança. E há coisas que Ele decide dizer-nos, há outras que não. Está tudo bem com isso. Está tudo bem com isso. Ele não nos deve nada, nem explicações. Amém, meus amados? Deus nunca perde o controle. O que é que são as divisas? Caem-se as divisas. As linhas, diz outra tradução. Quais é as linhas da nossa vida? Quais é as divisas? As linhas são os limites, as divisas são os limites. Vocês sabem sabem, há um terreno, mas Davi não está a falar de terrenos. Está-nos a trazer uma imagem de herança, de terra, mas não é disso que Deus está a falar. Davi está a falar de Deus e de relacionamento. Então, sabem o que é as divisas? As marcas, os marcos, diz, não é? Até ali é a tua terra, não é? Pronto, é isso. São os limites que Deus colocou na tua e na minha vida. É ou não é? Sabes qual é um dos limites? A tua família. Aquela é a tua família. Tu não escolheste. Caíste lá. É um dos limites que Deus coloca. Não é? E algum pessoal acha que a família... pastor, a sua casa, se a minha casa for... Pois, olha, paciência. Não foste... É o limite. É as divisas, é os mares. Deus escolheu para ti. É isto que a vida está a dizer. Não é? Claro que os que são da minha família acham maravilhoso. Foram mais abençoados do que todos os outros, porque é a minha família, aquilo é tudo das mil maravilhas. Vai para lá, tu vais ver. Vocês riem-se de mim, da minha família, ou o que é que se passa? Não estou a perceber. Mas é isso ou não é, amados? É isso ou não é, amados? Um dos limites é a nossa família. Aceita isso. Aceita isso como de Deus. Amém? Tu não nasceste na família onde tu nasceste por acaso. Percebes? Aceita isso como de Deus. Não reclames disso. Luta por ela. Amém? É onde tu estás. É onde Deus te colocou. Percebes? É o teu limite. Queria saltar. Não é para saltar. É aí. Amém? É aí. Amém? Amém, meus amados? Eu como homem, como marido, como esposa, tenho que cuidar da minha esposa. Tenho que fazer dela uma santa mulher de Deus. É a minha responsabilidade. Tenho que fazer isso. São os limites que Deus... se calhar a outra é mais fácil de tratar. Não, aquela está ali. Não é? E às vezes não consigo perceber como é que a Sara conseguiu escolher o Dani. Ainda hoje não consigo perceber. Mas é os limites que ela escolheu. Agora não queixo. Não tenham-se a rir, porque eu também não consigo entender porque é que o Dani escolheu a Sara. Quer dizer, até consigo. Não vale a pena ser honesto, não é? Não vale a pena aqui fazer uma grande pregação e depois eu não estou a ser honesto. Não, mas os irmãos entendem, estou a brincar, mas os irmãos entendem, meus amados. Você percebes isso? É isso, manos. É isso. É isso. Tu que és filho, estás aqui, às vezes, não é? Parece que a nossa... Domingos, mas a minha família nem é... É os teus limites. É os teus marcos. Não é um acaso, percebe? Estás a entender isso? Não sei se consegues captar essa verdade. Consegues agarrar essa verdade? Consegues? Ainda não foi aqui, irmão. Qualquer dia, mas ainda não foi desta vez. Consegues captar essa verdade? É os limites. É os limites. Amém, meus amados. Amém. O teu terreno é até ali. Bom, e até ali é o que tu tens que tratar, cultivar, cuidar. É até ali.
Estamos a apanhar, é isso que Davi está a falar. Percebes isso? A família. O nosso tempo, o tempo que nós temos. Há uns que conseguem ter mais disponibilidade, outros... É o nosso tempo, é o tempo que nós... É isso, é os teus limites. Os teus limites. As nossas capacidades. Oh, irmão, como eu gostava de ter capacidade, como outros têm. Talvez como tu também. É ou não é? Mas não tenho. Não tenho essas capacidades. Não é por desleixo, não é por... Não tenho. É os meus limites. Amém? Não é, meus amados? E se Deus me criou assim, vou agora... Não, é ou não é? Não, podia isto, ser aquilo. Não, é os meus limites. Eu sei até onde é que eu consigo ir. Não é? Irmãos, e isso às vezes massacra-nos. Às vezes nós somos enganados, porque a gente quer ser... Eu não posso ser o que o outro é, eu sou o que eu sou. E está tudo bem com isso, porque Deus criou-me. Sou único, o outro também é único. Mas o outro... Amém? Isso não quer dizer que vamos ficar na mesmice, não quer dizer que... Não, isso quer dizer que há coisas que a gente não consegue, há coisas que não dá, há coisas... Mas está tudo bem com isso. Amém, meus amados? Amém. Amém. Porque eu não sou o outro, eu sou eu. Tu és tu. Amém. As nossas lutas. Amém. Quantos de nós? Eu às vezes tenho que confessar, às vezes digo isso. Se vocês tivessem as minhas lutas, para que é que tu has de ter as minhas lutas? Já tens as tuas. Não é? Eu tenho as minhas. E são as lutas que Deus quer que eu tenha. Amém? Amém? Amém, meus amados? Davi está-nos a ensinar a aceitarmos esses limites com fé. É o que Deus fez connosco. Meus amados, Deus não erra com as medidas da nossa vida, da tua vida. Percebes? Deus não erra com isso. Achas que Ele erra? Não. Achas que Deus está a dar a mais ou Deus está a dar a menos? Deus não erra. Amém? Essa até ali, os teus marcos vão até ali. E é a medida de Deus. Olha, e deixa-me dizer-te, é mesmo a tua medida. E mesmo a minha medida. Embora às vezes pareça que é menos, pareça que é mais. É a nossa medida. Amém? E aceitarmos isso, meus amados irmãos, aceitarmos isso na nossa vida, não é nós desistirmos, é nós confiarmos. Não sei se percebeste. Amém? Aceitar isso para a minha vida. Não é eu desistir de lutar, de isto, não é isso. Não é desistência, é confiança. É isto que Deus tem para mim? Ok. Vamos lá. Desistir. Não é desistir, é confiar. Eu olho, esta é a família, não é? Estas são as minhas capacidades, então eu vou confiar que Deus vai ser comigo naquilo que Ele decidiu. Percebes? Davi não está a falar de terrenos, de terras. Davi está a falar do nosso crescimento com Deus. Amém? Amém, meus amados? Eu acho isto belo, vocês não acham? O que é que Davi vai dizer mais? Caem as dívidas em lugares amenos. Algumas traduções dizem deliciosos. Porquê é que Davi chama a sua vida de amena ou de deliciosa? Davi não está-nos a dizer que tudo na vida dele é fácil, porque nós conhecemos a história de Davi, ou não. Davi consegue dizer isto porque Deus é com ele. O que é que nós podemos aprender com isto que Davi nos está a dizer? O que Davi nos está a dizer, irmãos, é que a vida é boa, não porque ela é perfeita, mas porque Deus é fiel. Ou não?
Tu tens aquela vida perfeita. Mas tu trocavas esta vida por qualquer outra. Porquê é que esta é a melhor vida? Porque é perfeita? Não, é porque Deus é fiel. É ou não é, pessoal? Meus amados e queridos irmãos, é ou não é? Amém? Caem em lugares a menos. Quando nós aprendemos isto, eu escrevi aqui em letras, como é que se costuma dizer, garrafais, bem grandes, eu pus aqui e ainda sublinhei. Quando aprendemos isto, o nosso coração descansa. Não é? Não é só quando nós ouvimos acerca disso, não é? É quando nós aprendemos isso. Quando o Senhor trabalha, e Ele sabe como fazer, irmãos. Trabalha. Amém? O nosso coração descansa. É muito linda, não é? É muito linda a minha herança. O que Davi está a dizer, meus amados, diante de Deus e do povo de Deus, porque isto era um salmo, não é? Um hino. O que ele está a dizer diante de Deus e diante do povo de Deus é que a nossa vida pode até ser simples, pode até ter lutas, mas é uma vida bela, porque esta vida pertence a Deus. Quem confia em Deus, quem confia no Senhor, pode dizer, a minha herança é boa. Porquê é que nós podemos dizer que a nossa herança é boa? Porque o nosso Senhor é bom. Então isto é o que nós aprendemos nos versículos 5 e 6. Que Deus é suficiente, que Deus é fiel, que Deus é a nossa herança. Isto vai nos preparar para viver, para sofrer e, se for preciso, até morrer, com esperança. Que nós possamos viver, possamos ensinar isto uns aos outros e que passemos isso às próximas gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos. O Senhor é a porção da minha herança. Versículos 7 e 8. Diz assim, bendigo o Senhor que me aconselha, até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Depois de Davi, nos versículos 5 e 6, confessar que o Senhor é a sua herança, ele agora vai nos ensinar como é que essa relação molda a nossa vida diária. Os versículos 7 e 8 mostram-nos duas verdades, duas coisas fundamentais também. Deus instrui o seu povo e Deus sustenta o seu povo. Quem pertence ao Senhor aprende a viver diante dele. E qual é a fonte, ou quem é a fonte da nossa instrução? O que é que ele diz no versículo? Bendigo ao Senhor que me aconselha. Amém? Já viram como é que Davi começa este parágrafo? Com louvor. Ele bendiz ao Senhor porque ele reconhece que a verdadeira sabedoria vem de Deus. O mundo aconselha-se cada um segundo a sua opinião. Sabes como é que Deus nos aconselha? Segundo a sua verdade. Segundo a verdade. O conselho do Senhor é diferente. Não é? O mundo aconselha-nos cada um segundo a sua opinião. Falas com este, diz uma coisa, falas com o outro, diz a outra. É assim o mundo. Davi louva, não é? Davi começa por bendizer a Deus, porque ele sabe que dele vem a verdadeira sabedoria. Ele é a verdadeira sabedoria. Diz, bendiga ao Senhor comigo. Que tão bom. Amém, meus amados? Amém? O cristão não vive guiado por sentimentos, por experiências, pela cultura, mas ele vive
pela orientação do Senhor. Amém? Aqui está algo que eu gostava que vocês também pudessem guardar. Eu gostava que vocês guardassem tudo e também queria guardar tudo. E vamos orar sobre isso no fim. Mas Deus não apenas, ou se pudéssemos, eu pus aqui apenas, aqui entre, como é que se diz? Parênteses. Eu troco sempre aspas com parênteses, parênteses com aspas. Foi por isso que eu fiz a pergunta que assim. Pus aqui entre parênteses. Deus não nos salva apenas como se isso fosse. Mas Deus ensina-nos a viver. Como é que Deus nos ensina? Como é que Ele nos instrui? O que é que Davi diz? Até durante a noite, o meu coração é importante aqui o que Davi nos está aqui e o que Deus nos está aqui a ensinar através de Davi. O coração na Bíblia, meus amados, como vocês bem sabem, mas não é emoção apenas. É consciência, mente, vontade. Precisamos aprender isto. Ou relembrar, talvez. Não aprender, mas relembrarmos. Que Deus instrui-nos por meio da sua palavra. Amém? E um coração instruído pela sua palavra, ele continua a ensinar-nos e a ensinar-nos e a ensinar-nos. Esse coração instruído pela palavra ensina-nos continuamente. Amém? Quando tu tens um coração ensinado pela palavra, até durante a noite, quando tu não consegues dormir, a tua mente não voa para onde ela quer voar, porque a tua mente vai ser conduzida, instruída, percebes? Ensinada pela palavra. Diz uma coisa, antes do Senhor ter salvo a tua alma, a tua mente vagueava por onde? Hoje, isso já não acontece. Às vezes ela quer ir, ela quer ser esse cavalo selvagem que vai por aí, mas vem aquele versículo, e vem aquela pregação, e vem aquela minha voz, não vem às vezes, a minha voz que é aquela coisa, vem e diz, uau, não é? É ou não é? Nós somos continuamente, até de noite, o meu coração me ensina. Amém? Mesmo quando estamos sozinhos. Pode ser noite, mas às vezes estamos sozinhos, no silêncio. Amém? Meus amados, quem aprende de Deus pela palavra de Deus, é guardado por Ele. Quer seja de dia, quer de noite, pela vida fora. Amém? Nós somos instruídos continuamente. Onde é que Deus deve estar na nossa vida? O Senhor tem-o sempre à minha. Amém? Davi lembra-nos que o Senhor não é um Deus distante. Ele fala de um Deus constantemente diante dele. Fala que Deus não é apenas lembrado no culto. Não é um Deus que é apenas que se procura só quando estamos em crise. Ele deve estar sempre diante de nós. Aprende isso. Guarda isso. Ensina isso de forma clara. Vivermos pela fé, irmãos. Quando ele diz eu vivo pela fé, vivermos pela fé, irmãos, ouve isto com ouvidos de ouvir, é nós termos perfeita e plena consciência que nós estamos sempre diante de Deus. Há uma frase da Reforma que é coram Deo, diante da face de Deus. Viver coram Deo, diante da face de Deus, é viver com a consciência santa de que toda a vida acontece na presença de Deus. Amém? Amém, meus amados? Não apenas no culto, mas na nossa vida diária, no nosso dia-a-dia. Não apenas as palavras, mas até os nossos pensamentos. Não apenas o que nós mostramos, mas o que nós somos e que ninguém vê. Sempre diante de Deus.
É reconhecermos, meus amados, que nada está escondido diante daquele que tudo vê. Isso é viver coram Deus, isso é viver na presença de Deus. Isso é viver face a face com Deus. É percebermos que nada é neutro diante daquele que é santo. Consegues perceber isso? É vivermos com essa consciência. Nada é pequeno demais para ser vivido para a sua glória. Nada. Isto agora... Não, tudo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Mínima coisa que tu fazes. Para a glória dele. Amém? Na presença dele. Amém? Face a face com ele. Vivermos coram Deus confronta o nosso coração, claro. Não nos permite vivermos a nossa vida tipo sagrado e secular. Bom, isto é o meu trabalho, agora isto é a igreja. Não dá, não há divisão. Igreja ou trabalho, trabalho ou igreja, escola ou igreja. Percebes? Não dá, não há separação. Não podemos separar. Bem, agora estou com a minha família, agora estou na igreja. Não dá. É coram Deus, é na presença de Deus. Amém, meus amados? Não dá. Este coram Deus não nos deixa negociar uma coisa que está sempre a querer ser negociada, que é o quê? A nossa obediência. Ou não? Ou tu não és assim? Não és para não? Tu obedeces. Fantástico. Pastor, que conversa é essa? Obediência. Então eu sou obediente. Fantástico. Viver coram Deus, face a face com Deus, na presença de Deus, é nós não negociarmos a nossa obediência. Não negocies. É a sua presença, é face a face com Ele. Não nos deixar de maneira alguma, não nos autoriza buscarmos alegrias fora dele. Amém? Mas ao mesmo tempo é um consolo profundo isso. Porque o mesmo Deus que diante dele trememos é o Deus que nos sustenta. Já te esqueceste de há pouco? Não esqueces de há pouco. É o Deus que nos guarda e é o Deus que nos satisfaz. Amém, meus amados? Coram Deus é dizer com a nossa vida, não só com as nossas palavras, mas com a nossa boca. Não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, desculpem. O Senhor é a minha herança, diante dele vivo, por ele sou guardado e nele encontro a minha alegria. Meus amados, como igreja, cada um de nós, que pensemos, falemos, soframos, escolhamos, descansemos, sempre diante da face de Deus. Amém, meus amados? Não há lugar, não há pensamento. Vocês percebem que nós não estamos ou não estejamos coram Deus, face a face com Ele. Amém, meus amados? E se Ele está face a face connosco, eu não posso estar em todo o lugar. Eu não posso participar de todas as coisas. Os irmãos entendem? Eu não posso dar lugar a porque não é só o que nós mostramos, é o que nós somos. Porque tu consegues só ver, tu só vês o que eu mostro, mas ele não vê só o que eu mostro. Porque diante dele tudo está, é coram Deus, é na presença, é face a face com ele. É ou não é? Já viram quando nós... E às vezes as pessoas são ameaçadas, que o outro chega e ficam vermelhos, porquê? Porque chegou, é a presença, está ali a cara do outro, está ali a presença do outro. Não, é viver dessa maneira, meus amados. Sempre diante da face do Senhor. O que é que significa Deus estar à direita? Estando Ele à minha direita, não serei abalado. O que é que significa estar à minha direita? A direita é o lugar da força, da proteção, do apoio, da autoridade. O que Davi está a dizer, estando ele à minha direita, é que Deus é o meu auxílio constante.
Davi está a dizer que, tal como tu e eu já aprendemos, e eu acho que sim, a não confiarmos na nossa força. Confiamos no Deus que está ao nosso lado. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Qual é o resultado dessa confiança? É não sermos abalados. Isto não é uma promessa de uma vida sem problemas. É uma promessa de estabilidade espiritual. Não andas às ondas, espiritualmente falando. Ainda que às vezes a tua vida anda às ondas, mas tu espiritualmente, tu estás estável. Tu és constante. O cristão pode ser sacudido, mas jamais destruído. Pode ser provado, mas nunca será abandonado. Quem vive instruído por Deus, versículo 7, e consciente da presença de Deus, que nós vimos no versículo 8, sabes como é que é essa pessoa? Ele permanece firme. Amém? Ele permanece firme. Nestes versículos nós aprendemos que Deus aconselha-nos pela sua palavra. A nossa consciência deve ser formada e formatada pela sua palavra, por Deus. Devemos viver diante de Deus, coran Deus, na presença de Deus. E isso vai gerar em nós confiança ao ponto de nós não sermos o quê? Abalados. Precisamos aprender isso, ensinar isso como igreja aos nossos filhos. Olhem, meus amados, àqueles que estão chegando de novo, aos novos convertidos, precisamos ensinar isso. O Senhor instrui, o Senhor sustenta e o Senhor guarda o seu povo. 9 a 11, vamos lá rápido. Também é a última terça-feira do ano. E como para a semana não temos, é 2 em 1, hoje acabamos a dobrar. Não é isso. Versículos 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Nestes versículos finais, Davi vai nos mostrar o resultado de uma vida que confia no Senhor. Depois de ele nos dizer, versículos 5 e 6, que Deus é a nossa herança. 7 e 8, que Ele nos instrui e que nos sustenta. Agora Ele mostra o fruto dessa fé. Alegria presente. Segurança diante da morte. E uma esperança eterna. Meus amados, quem vive diante de Deus não teme nem a vida, nem a morte. O que é que a fé produz no nosso coração? Sabes o que é que a fé produz no nosso coração? Alegria. Alegra-se, pois, versículo 9, o meu. Amém? Não dá para dizer que tu és um homem, uma mulher de fé, não é? E tu és uma pessoa que está sempre triste, cabisbaixo, sempre, tu és tadinho, vocês nos conhecem, não é? Não. O que a fé produz no nosso coração é o quê? Alegria. Meus amados, a palavra aqui, agora, alegra-se, pois, algumas traduções é portanto, mostra que a alegria não surge do nada. Pois não? Está relacionado. Ela é consequência da confiança dos versículos que nós vimos anteriores. A alegria cristã, meus amados, a alegria de um crente, não é uma alegria superficial. Não. Ela nasce da certeza que Deus governa a sua vida. E aí estamos alegres. Amém. 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 Porquê é que o coração se alegra? Porque Deus é a herança, porque Deus sustenta e porque Deus está sempre presente. É verdade que a fé não é capaz de remover todas as dores. Não, isso é verdade. Mas que ele é um fundamento para a nossa alegria, é. É ou não é verdade? A fé alcança todo o nosso ser. O meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Davi mostra que a confiança em Deus envolve o nosso ser por inteiro. Coração, espírito, corpo. A fé cristã, irmãos, não é de maneira alguma apenas espiritual no sentido de abstrato. Vocês entendem? Não. Ela alcança também o nosso corpo, a nossa vida concretamente. Vocês entendem? Ela alcança isso.
Mesmo o corpo pode repousar seguro, porque a vida inteira está nas mãos de Deus. Amém, meus amados? Deus cuida do todo do ser humano. Deus cuida do homem todo. Deus cuida de ti e de mim completamente. Amém, meus amados? Ele não cuida de nós só espiritualmente e o nosso corpo. Vocês entendem? Deus cuida até o meu corpo repousa seguro. Percebes? Será que conseguimos captar isso ou não? Que não, está tudo. Está tudo, está tudo. Vocês entendem? Não é só espiritual, uma coisa assim tipo abstrata, Deus. Não, tudo. O que é que a fé nos ensina sobre a morte? Pois não deixarás a minha alma na morte. Aqui Davi vai olhar para além da vida presente. Davi está a dizer que a morte não tem a palavra final. E não tem. Lembras-te do que é que Paulo diz? Onde está, ó morte, a tua vitória? Não é? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Morte tem. Não tem. Nós, como povo de Deus, não negamos a morte. Mas também não temos medo da morte como uma derrota final. Eu mato-se tu. Não, nunca vou... Não, mata. A nossa esperança, irmãos, como filhos de Deus, como crentes no Senhor Jesus, está em Deus e não nas nossas forças humanas. A morte para nós, que somos habitados pelo Espírito, nunca será abandono. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu... Há pessoas que sofremos, e ainda há pouco tempo perdi a minha mãe, é uma dor, não é? E então quando o caixão baixa ali, a gente, não é? Aquilo é uma separação, mas sabem, pode haver a sensação, a percepção que fica sozinho. Não ficamos sozinhos. Se nós queremos no Senhor, não somos abandonados, percebes? Não deixamos ali os nossos entes queridos crentes. Está bem? Não é porque morreu que se torna crente. É bom que seja crente em vida para morrer descansado. Vocês entendem? Mas não é abandonado. Vocês entendem isso? Vocês percebem isso? Não é? Nós podemos estar numa doença, estar ali sempre, junto, perto, não querer deixar sozinho, acompanhar até ao... Mas chega um momento que a gente não consegue mais. E parece que não está sozinho. Morte para o crente não significa abandono. E porquê é que não significa abandono? Porque Deus é fiel. Amém. Amém, meus amados. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Amém. Tu estás comigo. Aleluia. Quem é o santo aqui que não verá corrupção? Versículo 10, a parte B diz: nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É verdade que Davi aqui fala sobre o servo fiel a Deus, mas estas palavras apontam para além dele. Davi experimentou a morte. Quando, lá em Atos, vou buscar esta passagem para quê? Para falar sobre Cristo. Não é? Pedro vai dizer, mas aqui não é Davi, porque Davi morreu. Davi experimentou a morte. Não é? O seu corpo viu corrupção. Portanto, essas palavras pertencem a quem? A Cristo. O sentido pleno destas palavras se cumpre naquele que confiou perfeitamente no Pai. A Escritura ensina-nos que essas palavras se cumprem plenamente em Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Assim, nós podemos aprender que a nossa esperança é firme porque Deus cumpriu a sua promessa.
O que é que Deus promete ao seu povo? Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Deus não apenas nos livra na morte, mas Ele conduz-nos na vida e à vida. Deus ensina o caminho agora e conduz-nos à vida eterna. A fé não é apenas livramento, é direção. Eu hoje estou a dizer muitas vezes guarda, não é? Lembra-te, para não dizer outra vez guarda. Lembra-te disso. Fé não é apenas livramento. Fé não é apenas tu te safares disto ou daquilo. Fé, se tu és um homem de fé, se tu és uma mulher de fé. Se a fé que tu tens é a fé que é dada pelo nosso Deus, gerada pela sua palavra no teu coração, é uma fé que não só te livra, ela direciona-te. Amém? Onde é que está a verdadeira alegria? Parte B do versículo 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Mais uma verdade essencial da nossa fé cristã. A alegria plena não está nas coisas. Está na presença, está em Deus, está na presença de Deus. Não é uma alegria parcial. Não é sequer uma alegria temporária. É plena. É plenitude. Amém? O que é que significa à tua direita ou à tua destra? Na tua destra, delícias perpetuamente. Direita de Deus é o lugar do favor, da comunhão, da segurança. Meus amados, as alegrias do mundo são passageiras. Não é? Duram quase nada. A alegria de Deus permanecem. O que Deus nos oferece não acaba, não termina. O que é que nós aprendemos nestes versículos? Que a fé produz alegria verdadeira, a confiança em Deus alcança até o nosso próprio corpo. A morte não tem a última palavra. A nossa esperança é eterna. E a verdadeira alegria está na presença do Senhor. O Senhor é a nossa herança, o nosso conselheiro, a nossa segurança, a nossa alegria eterna. Deixem-me terminar orando por todos nós.